Tratado sobre a Tolerância Móvel de Voltaire, escreveu no Castelo em Voltaire, e publicou em 1763, depois da morte de Jean Calas, injustamente acusado e executado em 10 de março de 1762 pela morte de seu filho, que havia convertido ao cristianismo. Nessa obra, Voltaire convida a tolerância entre os religiosos, atacando diretamente o fatalicismo religioso, mais particularmente o dos jesuítas, onde havia estudado como jovem, e onde apresenta um requisitório contra as superstições ligadas aos religiosos. Jean Calas pertencia a uma família protestante, com exceção da empregada católica e seu filho que foi convertido. Depois do suicídio dele, foi acusado de homicídio voluntário. Sua família foi presa e ele, devido à população, segundo a ordem de 8 juízes, foi condenado à pena de morte, mesmo na ausência de provas. É importante notar no contexto histórico o falsificadismo do processo, porque foi marcado por uma época na Europa em que havia uma grande disputa entre, não entre religiões, porque a religião muçulmana ou qualquer outra religião tinha uma grande influência na Europa naquela época, mas entre partes da religião cristã mesmo, entre o cristianismo e o protestantismo. Então, foi uma época marcada por muita intolerância e pela questão da briga entre protestantismo e catolicismo tão forte, ele foi morto sem. E a gente pegou um exemplo do pastor que quis queimar o algodão. Então, isso a gente está tentando fazer analogia do que aconteceu naquela época agora, que transferiu o protestantismo da catolicismo, agora é mais o cristianismo liberal contra um muçulmano. Então, e assim, uma atitude como essa, de desencadear uma guerra, foi o que aconteceu, ele queimando, com essa ideia de queimar o Corão, de desencadear terrorismo, e ou até mesmo com o terrorismo, o próprio Estados Unidos iria atacar os países árabes, ele poderia desencadear a guerra. O pastor americano, isso é uma reportagem de uma revista que a gente vai. O pastor americano Terry Jones da Flórida ganhou uma notoriedade no mundo nessa terça-feira, após promover na internet uma campanha para queimar exemplares do Alcorão, o sagrado da religião muçulmana. No próximo sábado, dado que os atentados da Torre Gêmeas em Nova York. Esse é o pastor. Deixa eu achar. Não, é porque a câmera é outra coisa. A atitude do pastor da igreja evangélica foi condenada nos Estados Unidos. Nessa quarta-feira, a União Europeia desaprovou a intenção de Jones de queimar o sagrado muçulmano. A chefe de diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, disse que a região condenada claramente e que respeita todas as crenças religiosas. Casa Branca, Vaticano, Irã e o chefe das tropas americanas de Afeganistão condenaram também a iniciativa do pastor da Terry Jones, da igreja do World Trade Center. No entanto, apesar dos alertas, o religioso defendeu a criação de um dia internacional de Corão, que é o que já tinha dito que podia causar conflitos, onde os cristãos na unidade da igreja. Ia ser construído no lugar. Aí é a charge, pastor. Sobre a guerra que ele ia desencadear, e na época que ele falou da queima do Alcorão, realmente teve várias manifestações no Irã e em outros países queimaram a bandeira dos Estados Unidos, estavam ameaçando de ter ataques terroristas, continuar essa ideia. E a iniciativa dele fere totalmente a tolerância religiosa, que a gente prega que todo mundo é livre para ter a crença que quiser. E nessa mesma época saiu uma outra notícia que o presidente dos Estados Unidos tinha aceitado a construção de uma mesquita perto do World Trade Center, de onde tinha acontecido o atentado, e que os estadunidenses estavam achando isso incorreto. A gente acha que não é correto, porque isso realmente mostra que as coisas têm que ser superadas e todo mundo tem direito de ter religião que quiser. Aí é uma charge que a gente assimilou com o tratado. Idiota, servo, rato e imprestável, pervertido, imoral, comunista, burro, blasfemo, escolha da terra. Aí embaixo é como ser um pouco de respeito. Que é mais ou menos o que acontece. Eles atacam